O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é isso? Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade te digo. Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. De braços erguidos cantemos: por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Eu me lembro perfeitamente quando o Eugênio Jorge compôs essa música. Eu estava pregando aqui no Rincão e o Eugênio, que estava conduzindo a música, estava de lado, e eu percebia que o Eugênio estava escrevendo. Eu até pensei: o que o Eugênio está escrevendo tanto? Quando acabei a pregação, o Eugênio veio para conduzir a música e já pediu o tom e começou a cantar essa música. Eu percebi de imediato: meu Deus, que inspiração! Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Repetindo, todos nós, juntos. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E aí vem o pedido: levante os braços mais uma vez. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Isso porque todas as leituras deste tempo até Pentecostes, todas elas nos levam para o derramamento do Espírito Santo, nos conduzem para Pentecostes. Propositadamente a igreja fez isso porque ela quer que nós nos preparemos, e nos preparemos para uma efusão. Acho que você percebe que a palavra efusão, ela é forte, ela tem peso,
é uma efusão do Espírito Santo. Não é apenas receber o Espírito Santo, não é apenas ter o Espírito Santo, mas é receber uma efusão do Espírito Santo. E foi isso que nos falou o Evangelho de hoje. Vós deveis nascer de novo. Vós deveis nascer do alto. E nós vimos que resultado disso é a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que nos diz: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Meus irmãos, é a nova sociedade. Nós temos uma sociedade hoje tremendamente competitiva. Desculpe a expressão, onde um quer devorar o outro. Totalmente o oposto. Mas o que foi que aconteceu? Aquela sociedade perfeita era resultado de Pentecostes. Só teremos uma sociedade perfeita, só teremos uma sociedade de igualdade entre irmãos com Pentecostes. É por isso que o Senhor quer que a face da terra seja inundada pelo Espírito Santo. E quando diz a face da terra, não é apenas a terra, terreno, não. A humanidade, seja ela coberta pelo Espírito Santo, seja ela totalmente possuída pelo Espírito Santo, então teremos a sociedade nova. E bonito que logo em seguida a leitura dos Atos nos dizem: com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Com grandes sinais, e sinais quer dizer milagres, curas. Com grandes sinais, não apenas eles davam testemunho falando da ressurreição, claro que falavam até mesmo diante das autoridades do povo que queriam proibi-los, que queriam prendê-los, que queriam matá-los. Eles testemunharam com palavras, mas testemunharam também com grandes sinais de poder. Quer dizer, grande sinal, grande milagre. Se é milagre, não precisa dizer grande. Mas por que Lucas colocou grandes sinais, grandes milagres? Porque realmente eram portentosos os milagres que eles realizavam pelo poder do Espírito Santo. Eu sou um milagre de Deus. Porque tudo corria bem para o meu nascimento. Só que na hora do nascimento, claro, foi no interior, portanto em casa, parto normal, o menino não nascia. Como costuma se dizer, o menino coroou, mas não nasceu. As parteiras não conseguiram de jeito nenhum. Mamãe sofreu, mas não se conseguiu. Daí foram chamar um médico, que só havia médico numa cidade vizinha, que não era tão vizinha assim. O médico veio, o médico fez de tudo também e não conseguiu. E daí deu a sentença para o meu avô: vamos salvar a mãe, porque a criança já foi. Daí saíram na sala, e como era uma casa, na sala estavam conversando, e um rapaz chamado Bosco começou a falar a respeito de Dom Bosco. Eu nasci em 36, Dom Bosco foi canonizado em 34, e ele dizia que havia um santo com o nome dele, e o pessoal começou a gozar dele, mas um santo com o seu nome, onde já se viu?
Mas o rapaz, então, quanto mais eles gozavam, mais ele buscava argumentos para dizer quem era Dom Bosco. E foi descrevendo a beleza que Dom Bosco era, o trabalho que ele fazia com os jovens. E a minha mãe escutando tudo aquilo no quarto. Imagine com que apreensão. Ela não escutou o que o meu avô ouviu do médico. Mas mamãe era muito esperta. Ela percebeu que o médico tinha desistido. Então, naquela hora, uma inspiração que Deus lhe deu, ela disse: Dom Bosco, eu não conheço o senhor, mas eu entrego aos seus cuidados esse menino. E interessante, naquele tempo não havia ultrassom, nós estamos em 36. Eu entrego esse menino nas suas mãos. Cuida dele. Gente, foi maravilhoso. Eu não me lembro, mas foi maravilhoso. As parteiras tiveram que vir correndo, porque o menino estava nascendo por si. O menino que não conseguia vir, agora veio por si. Mas eu sei, foi por causa justamente daquela consagração. Era consagrando a Dom Bosco, mamãe estava consagrando a Deus. E o milagre aconteceu. Quando eu conto para os médicos o que aconteceu comigo, todos eles dizem: não, era impossível. Porque inclusive usaram ferros, coisa da época, para me tirar. E os médicos dizem: o fórceps, ele age dos dois lados. Se tira a criança, salva. Se não tira, aperta a cabeça. E os médicos dizem: ou o senhor morreria, ou o senhor ficaria louco. Não morri. Sou louco. Só que de outro jeito. Vocês estão sentados e pisando na loucura. Porque só com a loucura de Deus para fazer tudo isso. Só a loucura de Deus. Com 2 anos nós tivemos que vir para São Paulo. Papai era pedreiro. Então no interior pedreiro é muito difícil. Se na capital é difícil, imagine no interior. Viemos para São Paulo, né? E uma aventura muito interessante foi essa, mostrando que Dom Bosco realmente cuidou de mim. Com toda a dificuldade que nós passávamos, tinha o grupo escolar na frente da nossa casa. De casa nós escutávamos o que acontecia no grupo. Mas a minha mãe não quis me colocar ali, naquele grupo. Ela fez um esforço sobre-humano, e para isso ela costurava e me pôs no colégio das irmãs, as irmãs da Providência de Gap, que maravilhosamente cuidaram de mim. E quando eu terminei o curso primário, porque naquele colégio só havia o curso primário naquele tempo, elas me encaminharam para os salesianos. Eu nem sabia o que era salesiano. É que os salesianos tinham escola profissional, e elas explicaram para o meu pai. Daí o Jonas, como eles diziam, vai estudar de manhã cedo, e à tarde ele vai para as oficinas, vai aprender um ofício. E foi o que aconteceu comigo. Eu estudava, todas as tardes eu ia para a oficina, eu fiz artes gráficas, veja Deus indo na minha frente, e num colégio salesiano, e lá eu fui ser coroinha. 1000 coisas foram acontecendo,
Você sabe o que é um colégio salesiano, a beleza que é, como o carisma de Dom Bosco funciona. E daí me encaminhei para o seminário, que foi outro milagre da parte de Deus. Eu estou agora, aliás, antes de contar isso, mamãe durante muito tempo sofreu do pulmão. E naquele tempo era muito difícil. Era tuberculose mesmo. Era muito difícil. E ela foi ao médico, e o médico quis falar com meu pai. Quis falar a sós com meu pai. E o médico disse: a sua senhora está tão mal de que uma hora para outra ela pode falecer. O pulmão dela está todo ele infeccionado. Imagine meu pai, comigo e meu irmão de filhos, a minha irmã, minha mãe morrendo. Mamãe não escutou, claro, mas, como eu disse, ela era muito esperta. Se o médico quis falar só com meu pai, é que a coisa não era boa, e ela sentia os sintomas. Naquele tempo era tudo muito difícil. Ela foi para o centro da cidade, e lá na igreja de Santo Antônio do Patriarca, quem conhece a Praça do Patriarca, tem ali a igreja de Santo Antônio. Na entrada da igreja, há um senhor morto, ali. Mamãe ajoelhou-se lá e disse: Senhor, tem misericórdia. Eu não faço questão de continuar a viver, mas eu queria muito criar os meus filhos. Então, me deixa viver para criar os meus filhos. E na mente dela estava criar a mim e o meu irmão José Carlos. A gente foi maravilhoso. Ela foi para casa, ela teve uma hemoptise. Hemoptise é justamente um vômito de sangue, muito vivo. E junto com esse sangue, muitas coisas estragadas. Inclusive chamou-se um acadêmico de medicina. Ele veio atender, telefonou para o médico. Quando telefonou para o médico, até o acadêmico ficou espantado. O médico disse: graças a Deus, que bom que ela pôs tudo para fora. Porque realmente era preciso pôr para fora aquilo, e ela pôs. Deus estava atendendo ao pedido da minha mãe, que era criar os seus filhos. Ela continuou o tratamento e o médico recomendava a ela, Dona Josefa: a senhora não deve engravidar de jeito nenhum, porque a senhora não vai aguentar. Então, não engravide. E mamãe fez de tudo para não engravidar. Mas de repente se viu grávida. Foi ao médico. O médico a chamou de todos os nomes, literalmente, a não ser de bonita. Todos os outros nomes ela chamou. E disse: a senhora é uma desmiolada, irresponsável. Não disse que a senhora não podia engravidar. E agora, o que é que nós vamos fazer com essa criança? Eu já sei o que vamos fazer. Volte aqui amanhã e nós vamos tirar essa criança. Mamãe teve aquele choque e disse: não, doutor, de jeito nenhum. Não vou tirar essa criança de maneira nenhuma. E aí aquela altercação entre ela e o médico dizendo: venha e vamos tirar essa criança. Mamãe dizendo: não, não vou tirar.
Então ele concluiu: então você não é mais minha cliente. E ela disse: eu agradeço muito tudo que o senhor fez por mim, mas então não sou mais sua cliente. E foi embora. E foi simplesmente na clínica. Na clínica. E lá, graças a Deus, encontrou um médico, providencialmente chamado José Carlos, o nome do meu irmão. O médico foi muito carinhoso com ela e disse: não, dona Josefa, nós vamos cuidar da senhora e dessa criança. A senhora vai conseguir gerar essa criança, vai conseguir dar à luz a essa criança. E saiba, essa criança vai devolver a sua saúde. E mamãe heroicamente continuou a gestação. E veio a minha primeira irmã. Foi alegria para a família, porque eram somente 2 meninos, eu e o José Carlos. E o mais lindo, depois que a Maria veio, mamãe curou-se totalmente. Por encanto. Por dádiva do céu. Não precisou mais de médico, nem de hospital, nem de consultas, nem de nada. Ela foi literalmente curada do pulmão, tinha pulmão melhor do que o meu. Como eu estava dizendo antes, bom, depois da Maria, vieram mais 3 meninas, né? Ela estava bem. Então hoje nós somos 6, graças a Deus. 2 rapazes, que valem por 2. E depois as minhas 4 irmãs muito amadas, muito queridas. Entre elas a Márcia, pela qual nós rezamos muito, que eu dou notícia, está bem mesmo. Claro, está em processo de restabelecimento, mas está muito bem. 11 cirurgias, meu Deus do céu. 103 dias de UTI, meu Deus do céu. Mas está bem. Progredindo a cada dia. Como eu dizia para a filha dela, a Patrícia, eu telefonava para a casa dela e dizia: Patrícia, vamos acreditar, porque é o milagre nosso de cada dia. E a Patrícia respondia: tio, é o milagre nosso de cada dia. E foi assim. Dia por dia, dia por dia, dia por dia. Gente, não é mole, 103 dias de UTI. 11 cirurgias. Mas está lá a Márcia, para mostrar como realmente Deus é Deus e Ele age. Agora sim, como eu disse, eu estou vestido com esse paramento, que é semelhante, bem semelhante ao que eu usei na minha ordenação sacerdotal. Foi dos meus 50 anos. Fizeram questão de me dar de presente um assim. A única diferença é que cada uma dessas partes era uma vermelha, outra verde, outra azul. Mas tudo azul ficou melhor, não é verdade? E quando eu me ordenei, mamãe me pegou pelo braço e disse: meu filho, você escolheu uma missão muito difícil. Mas você escolheu. Ela só não disse aguenta firme, mas disse algo semelhante a aguenta firme. Deus vai ajudar você. Sabedoria de mãe. E o bonito é que toda a preparação da minha ordenação eu fiz indo nas quintas-feiras, que era a quinta-feira à tarde, era folga para nós do seminário. Eu pegava o ônibus e corria para casa para estar com a minha mãe. Não era nada marcado, nada previsto, mas só o estar com ela, ela ia passando toda uma sabedoria. A minha formação para a ordenação sacerdotal foi feita pela minha mãe.
que eu disse que ela pediu para criar os seus filhos. Ela pensava que eram apenas 2. Mas dos desígnios de Deus eram 6. Interessante que as pessoas dizem que quando casa o filho ou a filha, está criado. Criar um filho é casar. Pronto, que agora vai viver a sua vida. Quando minha irmã, a mais nova, a Maria José, se casou, surgiu na minha mãe o câncer. Um câncer assim agressivo. Tudo assim que eu conhecia muito era e sou amigo do Dr. Luiz Martinho aqui de Lorena. Mamãe também gostou muito dele porque ele fez uma cirurgia minha. Eu convidei e mamãe aceitou. Ela que antes era renitente, aceitou vir fazer a cirurgia aqui em Lorena com o Dr. Martinho. Quando ele fez a consulta, ele disse, vamos operar amanhã mesmo. Você sabe que para chegar a uma cirurgia se demora, né? São exames e outras coisas que precisa fazer. Ele disse, vamos operar amanhã mesmo. Tal era a situação do câncer. Graças a Deus, a cirurgia saiu bem. Ela restabeleceu-se rapidamente. E foi morar conosco em Queluz, na comunidade. E passou um ano inteiro na comunidade. Quando chegou o momento do nosso compromisso, mamãe havia se preparado. Ela pediu a mim, veja, a minha mãe pediu a mim para fazer o compromisso e fez o compromisso. Portanto, ela pertenceu à Canção Nova. Ela continua pertencendo à Canção Nova, à comunidade de vida, porque, como eu disse, ela continua viva no céu. São as maravilhas que Deus faz. E ela passou um ano que Deus concedeu a ela, maravilhoso. Interessante, por exemplo, não é, que nós fazíamos jejum todas as sextas-feiras. E a minha mãe chegou um dia, olha, eu fiz jejum, vi que é fácil, vi que é bom, com a idade que ela tinha, com a situação de saúde que ela tinha, porque ela estava em recuperação. Eu vou continuar a fazer. E toda sexta-feira, junto com os doces, mamãe fazia jejum. Nós, com frequência, pelo menos uma vez por mês, fazíamos vigília, portanto, uma noite inteira de oração. E me recordo que mamãe chegou para mim e disse, meu filho, eu não vou ficar na vigília, porque eu não vou aguentar. Eu vou dormir. Claro, mãe, vai para o quarto, vai descansar. Só que quando começou a vigília, eu vi a minha mãe. Passa uma hora, minha mãe está lá. Passam 2 horas, minha mãe está lá. Metade da noite, minha mãe está lá. De manhã cedinho, quando eu celebro a missa de encerramento da vigília, a mamãe está lá. E na hora do café, ela diz, eu achei que não era, eu achava que era difícil fazer vigília, é tão fácil, eu vou fazer todos os meses. Junto com vocês, eu agradeço muito pela minha mãe, porque quem bem viveu, também bem morreu. Nas férias daquele ano, mamãe foi para casa para estar com os meus irmãos, porque ela estava comigo. Claro que os outros filhos dela mereciam que ela ficasse um tempo. Então, nas festas, Natal, Ano Novo, etc., ela foi para lá. Interessante, lá em São Paulo,
O câncer voltou e voltou violento. Todos nós ficamos impressionados. Eu fui no Dia das Mães visitá-la e vi como ela estava sofrendo. Inclusive porque o câncer estava no pulmão, estava todo ramificado, mas a região principal era o pulmão. Ela precisava de constante oxigênio naquele tubo ao lado da cama dela. Eu vi como ela estava sofrendo. E por graça de Deus, eu acabei encontrando o Dr. Martinho e expliquei a situação. Disse: não deixa ela lá, não. Traz para cá, nós vamos cuidar dela aqui. E eu fui ousado. Trouxemos a mamãe. A Luzia conseguiu uma ambulância e ela veio de São Paulo para a Lorena. Foi tão difícil para ela. Era dia 24 de maio que eu pensei comigo: mamãe vai morrer hoje. Tal era o estado dela. Mas graças a Deus ela superou. E superou 25, 26, 27. Quando chegou no dia 31 de maio, que é a festa da visitação de Nossa Senhora, eu que pensei que ela ia morrer no dia 24, vendo que ela estava muito fraca, muito sofrida, Dr. Martinho disse: eu não sei como é que a sua mãe aguenta, porque câncer de pulmão dói muito. E eu não precisei dar nenhum remédio para ela. Outras pessoas usam morfina e a sua mãe não. Para dizer a verdade, eu não sei explicar a você o que é que acontecia. Se ela aguentava firme, ou melhor, se era a graça de Deus que fazia com que ela não sentisse as dores que só se tiraria com morfina. Eu me lembro, Diácono Nelsinho Correia, a Luzia, passamos o dia com ela no hospital. De tarde, pelas 3 horas, eu despedi da minha mãe e disse: porque tenho que celebrar uma missa, mas logo depois da missa eu já volto. E fui. Quando eu voltei da missa, eles me disseram: olha, a sua mãe, quando o senhor saiu, insistiu que chamássemos o senhor. Só que nós fomos procurar pela Santa Casa e já não encontramos mais. E daí contaram o que foi que aconteceu. E a mamãe foi confirmando com a cabeça, porque falar ela já não conseguia. Confirmando com a cabeça o que eles diziam. Sua mãe disse que vocês sabem cantar o Maria de Nazaré? Nelsinho, que estava lá, disse: claro, mãe. Ele também chamava ela de mãe. E cantaram Maria de Nazaré. Depois ela disse: cantem agora a oração de São Francisco. E cantaram a oração de São Francisco. Daí ela disse: quando vocês cantaram a oração de São Francisco, ela saiu. Eles ficaram estranhando. Ela saiu. Daí a mamãe, com um fio de voz, ela disse: pedi que vocês cantassem Maria de Nazaré, porque assim que o Jonas saiu, ela entrou no quarto. Ele disse: ela quem, mãe? Nossa Senhora. Daí, vocês cantaram, e quando vocês cantaram a oração de São Francisco, ela saiu. Quando escutei aquilo, disse:
Nossa Senhora veio visitar, dia da visitação, quando ela visitou Isabel, veio visitar a minha mãe e vai levar a minha mãe. Estava chegando 6 horas da tarde, ela mesma pediu com aquele fiozinho de voz que nós ligássemos o rádio. Na época nós só tínhamos a rádio, para acompanharmos o terço pela rádio. 6 horas da tarde. Mamãe deu aqueles últimos suspiros de quem está com o pulmão já todo tomado. Eu cheguei lá ao lado dela. Eu percebi o que estava acontecendo. Mãe, entregue-se a Deus então. Jesus está com a senhora. Vai com Deus, mãe. E ela foi. Tanto assim, que no dia seguinte, nós fomos para São Paulo para o enterro que foi feito lá, num túmulo da família. Encontrei com meu tio, um tio muito querido. E o tio Santos veio para mim e disse: que história é essa? Ele era meu padrinho, então ele tinha autoridade sobre mim. Que história é essa que estão contando? Que você disse que a sua mãe viu Nossa Senhora. E eu contei toda a história para o meu tio, com simplicidade, mas com um certo receio, pensando que eu ia levar aquele pito. Quando eu terminei, ele soltou um suspiro de alívio e disse: que bom. Que bom que ela viu. Eu disse: mas tio, por que você está dizendo isso? É porque uma vez a sua mãe, aqui em São Paulo, quando eu estava muito mal, eu fui visitá-la e ela me disse: Santos, quando dói muito, entra uma senhora aqui, uma senhora de roupa comprida. Eu faço força para ver o rosto, mas não consigo ver o rosto. Ela põe a mão onde está doendo, que é no pulmão, e a dor vai embora. Santos, quem é essa senhora? Meu tio caiu no pranto e saiu do quarto. E ele disse: que bom que sua mãe viu. Realmente, Nossa Senhora a visitou e foi ela quem a levou. É por essa minha mãe, que completa hoje 101 anos, que foi a presença de Deus na minha vida, que eu agradeço e agradeço muito. E por ela eu ofereço junto com vocês o que de mais precioso eu posso oferecer: a Santa Missa. E saiba, a minha mãe teve a graça de ver, só a graça de ver. Nossa Senhora faz assim com todos os seus filhos, com todas as suas filhas. Quem realmente está em Deus, no caminho de Deus, Nossa Senhora faz isso. A gente apenas não vê. Creia nisso. Com os seus que já faleceram, Nossa Senhora fez isso. Estava em Cristo, estava nos caminhos de Deus, Nossa Senhora fez isso. Se você tem dúvida, a misericórdia dela é a própria misericórdia de Jesus. Creia. Um dia nós veremos esse nosso ente querido no céu, e mais do que ver esse ente querido no céu, nós veremos Nossa Senhora, como a minha mãe teve a graça de ver. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.